Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre telas, o uso de telas, como que eu tenho feito aqui em casa e as coisas que eu tenho percebido. Uma coisa que a grande maioria já sabe, de tanto se falar, é sobre os malefícios das telas, né? Todo mundo já sabe. Então a Organização Mundial da Saúde recomenda que até 2 anos seja 0 telas. Porém, vários estudos já têm mostrado que essa idade já está ainda muito cedo. Então, muitos estudos sugerem 0 telas até 6 anos de idade, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Vocês estão ouvindo aqui, né? Eu estou com uma tela ligada. Existem muitos fatores. Se a gente for parar para pensar, bem antigamente, quando a maioria das mulheres ficavam em casa sem trabalhar, assim, um trabalho que eu digo formal, né? Que elas eram do lar, que elas faziam falo só, mas a gente sabe muito bem que não é só, né? Eu tô em casa e são muitos afazeres de casa, a gente é muito consumido. Eu tenho uma filha só e eu sei o quanto eu sou consumida por ela, né? Só que antigamente a mulher ficava em casa, ela não tinha uma tela para dar para criança, que muita gente alega isso, né? Antigamente como é que faziam? Só que existiam muitas coisas, existiam outras pessoas que às vezes ajudavam a cuidar da criança, então muitas vezes as casas elas eram compostas por mãe, avó, tia, várias outras pessoas que ajudavam. A mulher ficava nos afazeres de casa e ela não tinha um outro trabalho. Hoje em dia, depois da pandemia principalmente, muitas pessoas, muitas mulheres ou mesmo homens trabalham de casa e os filhos às vezes estão em casa, né, com a gente. E como é que a gente faz? Então eu tô aqui trabalhando na internet. O que eu vou fazer para conseguir gravar um vídeo? Eu tenho aula para gravar, então que nem pro YouTube, eu tô gravando com ela aqui no colo, com uma tela ali no fundo. Mas e como é que eu faço para gravar uma aula com menos interrupção, menos barulho, menos coisas que vão atrapalhar a aula, né? Esse tipo de trabalho não existia antigamente e hoje em dia muitas pessoas trabalham desse jeito. E aí a gente precisa de alguma coisa para ajudar. Tem pessoas que conseguem pagar uma babá, ótimo. A pessoa tá ali responsável só pela sua criança, só para alimentar, cuidar da sua criança de várias formas. Outras pessoas, que nem existe a creche, né? Eu não consegui colocar minha filha na creche ainda. Então, essa é uma questão que eu não consigo ter um tempo sem a minha filha para poder fazer esse trabalho, né? Outras pessoas têm quem ajude, tem avós, tem tios. Eu não tenho, eu moro no Japão, somos eu e meu marido trabalha durante o dia e eu fico o dia inteiro com a minha filha. O que eu vou fazer? Sim, eu preciso usar a tela. É o meu recurso de conseguir distrair minha filha de alguma forma. E mesmo assim, ó, ela veio no meu colo, né? Mas o que eu faço? Existem algumas recomendações, então. Então você não vai, por exemplo, colocar o YouTube, que vai ficar ali rodando vários vídeos, às vezes vídeos que você não consegue nem ter muito controle, mas mesmo que você tenha o YouTube Kids ali, vai ficar rodando muitos vídeos rápidos, com muitos estímulos. Então esse tipo de vídeo não é bom você rodar para o seu filho por muito tempo, né? Então você pode colocar ali um desenho, ou até mesmo um filme para criança, mas alguma coisa que não tenha um estímulo visual muito intenso, com muitas cores, muitos sons, né, muitos sons gritantes e que mude muito rápido, né? Então o filme, ele tem uma história ali que ele vai seguindo, né? Tem alguns recursos ali que não vão hiperestimular tanto o seu filho. Mas obviamente não é recomendado que o seu filho fique ali muito tempo. Então, que nem hoje, eu coloquei um filme ali para fazer a minha filha se distrair. Mas existe um limite nisso. Agora é à tarde, aqui é à tarde. De manhã eu dei atenção total para minha filha. A gente comeu juntas, a gente brincou, a gente só ouviu música juntas. Eu brinquei com ela de várias coisas. Eu saí com ela ao ar livre. Ela brincou num parquinho com área verde, se movimentou, mexeu na terra, mexeu na árvore, mexeu em galhos, em flor, enfim. Ela teve vários estímulos e teve a minha atenção plena. Eu estava ali para ela, eu não estava com o celular na mão, eu não estava nem ouvindo outra coisa, eu estava só dando atenção para ela. A gente voltou no fim da manhã do parque, ela dormiu,
eu consegui fazer algumas coisas na cozinha, ela acordou, a gente comeu juntas, e aí sim eu dei a tela pra ela, entendeu? Pra eu poder trabalhar um pouco aqui. Eu coloquei a tela ali, mas eu tô fazendo esse recurso valer a pena. Eu tô gravando aqui vários vídeos para vários dias de conteúdo e tá fazendo valer a pena. Só que antes disso eu dei total atenção para ela. E depois que acabar esse filme, não vai mais ter. Mesmo que de repente ela vá chorar, vá achar ruim, eu não vou mais colocar mais nenhuma tela para ela. Mas eu usei sim esse recurso da tela para eu conseguir trabalhar um pouco. Eu sei das recomendações, né? Não tô falando que a gente tem que ignorar tudo só porque a gente tem a necessidade. Eu sei das recomendações, mas como que eu posso trabalhar dentro dessas recomendações para conseguir atender também as minhas necessidades, que são diferentes das necessidades de uma pessoa de antigamente ou de uma pessoa que tem outros recursos, entendeu? Então a recomendação é 0 telas até 2 anos ou até 6 anos, é uma diferença bem grande, né? Mas se você conseguir, obviamente, até 6 anos, esse é o melhor, né? Mas se por um acaso você precisar dar tela, dê a tela de uma forma mais controlada, digamos assim. Então, desenhos que não hiperestimulam nem em imagem, né, muitas cores, com muitas trocas de desenho muito rápida, nem com muitos sons que vão hiperestimular mesmo, que vão chamar muita atenção da criança. Não coloque desenhos curtos que vão ficar trocando de informação assim muito rápido, que nem, por exemplo, o YouTube ou nessa forma de Reels, coisas desse tipo, né? E também limite só a real necessidade, entendeu? Real necessidade que eu digo é isso mesmo, porque a gente mesmo a gente sabendo das recomendações, às vezes a gente pode achar que tudo é necessidade, né? Então, o máximo de coisas você tem que tentar fazer com seu filho. Vai lavar uma louça? Leva o seu filho junto, se ele não estiver brincando sozinho. Vai cozinhar? Cozinhe com seu filho junto. Vai fazer limpeza? Faça com seu filho junto. Tente fazer o máximo de coisas junto com ele. Mas se por um acaso, por questões, por exemplo, trabalho, que a gente sabe que às vezes realmente você não tem como, você não pode deixar a criança ali participando junto, então você pega e você, se for muito necessário, você dá uma tela. Se você conseguir outro recurso, for uma criança um pouco maior ou uma criança que consegue ficar ali desenhando, tudo bem. Mas, por exemplo, crianças pequenas, que nem eu falei, minha filha tem 2 anos e meio, o tempo de concentração é muito curto. Então, às vezes, fica difícil a gente conseguir fazer com que a criança fique quieta quando a gente realmente precisa, né? E não tem outro recurso, né? Então, só em casos de muita necessidade. E faça isso valer a pena, né? Se você estiver usando a tela, que nem eu falei, eu tô tentando gravar aqui o máximo de vídeos possíveis para eu conseguir ter conteúdo aí para uma semana, por exemplo, né, gravar as aulas. Então é isso, gente, a tela faz mal sim, a gente sabe que a gente não deve ficar usando, mas às vezes ela é necessária, e se ela for muito necessária, saiba que você tem que usar o mínimo possível, saiba que você precisa dar atenção para o seu filho, saiba que você tem que tentar outros recursos, porém, se você for usar, tente usar dessa forma, tá bom? É isso, tchau!